A paz do Senhor para todos, para todas. Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez, mais uma quinta-feira. Estamos aqui estudando o livro de Gênesis. Olha que estamos aí nessa caminhada, nessa jornada aí pelo livro de Gênesis. Como nós temos aprendido, né, gente? Pessoal que está aqui sempre comigo. Ó, Marrom já entrou aí, Moncione, Ingrid também entrou. A paz do Senhor para vocês. Tem vez que eu consigo dar cenar aqui, gente, mas nem sempre eu consigo, tá? Mas eu vou tentando aqui, tá bom? Estamos felizes, né? Estamos estudando o livro de Gênesis. Rogério entrou aí também. Isa Brasil também entrou. Sejam todas bem-vindas aqui no nosso cantinho de aprendizagem. Graças a Deus, né? Foi uma semana abençoada. Hermocione tá colocando aí com muita alegria, Hermocione. E Rogério também tá dando boa noite. Gente, vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Está sendo tão abençoado, né? Estudarmos aqui. Nós paramos no capítulo 21, né? Nós não estudamos o capítulo 21 inteiro, vamos entrar nele agora. Gente, tem muito aprendizado pra gente hoje, tem recadinhos do coração pra vocês hoje também. Fica aqui, porque a gente vai aprender muito. Tem gente que entra, sai, não continua, né, gente? Infelizmente. Mas, assim, aprender exige um pouquinho de nós, né? Exige um pouquinho de postura, exige um pouquinho da gente ficar ali firme, né? Eu sei que o cansaço é grande, eu também estou muito cansada, tá sendo uma semana muito puxada para mim, mas quando eu estou diante da palavra de Deus, gente, meu cansaço vai embora. Eu amo a palavra de Deus. Eu fico pensando, sabe, meu Deus do céu, como eu gosto de estar estudando a palavra de Deus, como eu amo a palavra de Deus. É uma coisa que eu amo desde criança que eu amo aprender. E como a nossa vida melhora a partir do momento que a gente conhece mais a palavra de Deus, né? Inclusive, eu tenho uma página no Facebook chamada A Bíblia Ensina a Viver. Quero te convidar a conhecer essa página também, tá, gente? Tem muitos vídeos lá abençoadíssimos para sua vida, porque realmente a Bíblia nos ensina a viver, né? Então vamos lá, gente. Capítulo 21. Abre a sua Bíblia aí comigo. Eu vou direto ao ponto, vou direto ao assunto aqui, tá bom? Acordo e aliança de paz. Aqui no caso de Gênesis 21, nós estudamos semana passada quando Ismael e Agar foram colocados para fora de casa, vamos dizer assim, né? Foram despedidos, só que eu não falei sobre Abimeleque, né? Abimeleque aqui faz um pacto com Abraão aqui no capítulo 21. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai entrar num assunto que é muito, 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 muito importante, tem muitas lições pra gente, gente. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Esse é um texto que causa dúvidas em muitas pessoas. Porque Deus nunca quis sacrifício humano e porque ele pede Isaque em sacrifício para Abraão. A gente vai estudar isso hoje. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência aí, tá bom, gente? Vamos entrar aqui, falar sobre esse finalzinho aqui, né? Desse acordo que Abimeleque faz com Abraão. E depois nós vamos falar sobre esse sacrifício polêmico aí, né? Para muita gente quer entender por que Deus fez esse pedido para Abraão e a gente vai estudar isso hoje. Olha só que legal. Então vamos lá. Abraão estava morando ainda na terra dos filisteus. Quando Isaque nasceu, foi desmamado. Ismael foi despedido da casa do seu pai com a sua mãe, Agar, né? Abraão se tornou um homem rico, Abraão se tornou um homem poderoso, a ponto de o próprio Abimeleque vir ao seu encontro, né, com o seu general. O general dele se chamava Ficol. Isso aqui tá escrito em Gênesis 21, tá bom, gente? Estou fazendo só um resumo aí, tá? E ele foi falar com Abraão, porque ele reconheceu que Abraão era um homem abençoado de Deus. Então, toda vez que as pessoas reconhecem que você tem a bênção de Deus, que o rosto do Senhor é virado para você, isso é muito lindo. Eu quero falar sobre isso, gente, eu aprendi isso essa semana. Depois eu vou dividir com vocês, tá? Aquela bênção que tem lá no livro, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu sobre ti. Eu aprendi tanta coisa essa semana, gente, lendo sobre isso. Depois eu quero dividir com você. E esse rei Abimeleque, ele viu que o rosto do Senhor estava virado para Abraão. Ele viu que Abraão era um homem abençoado. Isso é muito bom, né? Quando as pessoas percebem que você é abençoado, quando as pessoas percebem que a bênção de Deus está sobre a sua vida,
Abimeleque foi fazer um acordo com Abraão porque ele viu que Deus estava com Abraão. Então foi o primeiro pacto entre iguais registrado nas Escrituras. Gente, o primeiro pacto de pessoa com pessoa registrado na Escritura está aqui no livro de Gênesis, exatamente nesse capítulo. Capítulo 21. A Amandinha entrou aí também. Oi, Amandinha, paz do Senhor. No primeiro, Abimeleque fez 2 acordos aqui, tá? Eu tô fazendo um resumo, gente, porque é muita coisa pra gente falar, tá? Mas é importante você saber isso, tá? Aqui a gente tem que falar, tá? No primeiro acordo, Abimeleque faz uma aliança de não agressão em termos perpétuos com Abraão. Isso queria dizer o quê? Olha, a gente não vai brigar, a gente não vai entrar em guerra, a gente tá aqui junto, na mesma terra. Abimeleque quis fazer um pacto com Abraão. Gente, isso é muito interessante, porque Abraão, ele era uma pessoa, gente, muito abençoada. Você lembra que quando Ló foi levado cativo, Abraão pegou, gente, 300 homens, 300 e pouquinhos homens que moravam dentro da sua própria casa, treinados em guerra, e foi resgatar Ló. Então, olha só como que Deus era com Abraão. Então, Abimeleque, vendo tudo isso, ele quis fazer um pacto com Abraão. Então, ele faz um pacto de não agressão. E no segundo, Abraão firma uma aliança com Abimeleque para que o rei reconheça e garanta o direito de Abraão ao poço de Berseba. Esse poço de Berseba era de Abraão, vamos dizer assim, né? E Abimeleque não reconhecia como sendo de Abraão. Houve disputa por causa desse poço, e aí Abimeleque, diz que não estava sabendo disso, e nesse momento, quando Abimeleque vem pedir um acordo, um pacto de aliança com Abraão, Abraão toca nesse assunto do poço, tá? E eles ali formam uma aliança, um pacto. Abimeleque reconhece a bênção de Deus sobre Abraão, isso está escrito aqui, gente, no versículo 22, olha o que está dizendo aí. Aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, que era príncipe do exército dele, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que tu fazes. Olha só. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a sua beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. E Abraão respondeu e disse: olha, por causa do poço de água que os servos de Abimeleque tomaram à força, e Abimeleque falou assim: eu não sabia disso. Olha, você está me falando isso agora, eu não sabia. E ali eles resolvem essa questão, tá? E aí Abimeleque pede a Abraão: Abraão, usa de beneficência comigo, usa de bondade comigo para com a sua terra. E aí Abimeleque exige que Abraão faça um pacto com ele, um juramento de verdade. Por que, gente, ele falou assim: Abraão, eu quero que você fale a verdade para mim. Por quê? Porque Abraão já tinha enganado Abimeleque. Gente, vocês lembram dessa live, né? Semana passada, retrasada, que eu falei sobre isso, né? Ele mentiu, né, para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele. Vocês lembram disso? Ele mentiu, dizendo que Sara era irmã dele, né? E Abimeleque quase deita com Sara, gente. A Sara foi levada pro harém dele, né? E aí Deus entra entra nesse caso aí, né? E fala: olha, não faça isso, porque ela é casada, né? E Deus tem que resolver essa questão. E Abimeleque ficou muito chateado com isso. A gente já conversou sobre isso, né? E aí Abraão jura não mentir. Não vou mentir para você. Vamos fazer esse pacto aqui. Depois que Abraão faz esse pacto, ó, a irmã Alcione colocou aí: lembro dessa mentira assim, ó. A irmã Alcione tá aqui toda quinta-feira. E ela lembra que a gente comentou sobre isso, né, gente? E depois que ele firma esse pacto com Abimeleque, depois dessa aliança, Abraão se estabeleceu. Gente, olha só que coisa linda que você vai ouvir agora. Isso aqui eu aprendi também, tá? Eu confesso pra você que eu já li o livro de Gênesis, mas não com detalhes como eu tô fazendo agora. Por isso que eu gosto de fazer lives, porque eu também me obrigo a estudar fazendo uma live. Eu já li o livro de Gênesis, claro, ao longo da minha vida cristã, né? Eu já tenho muito tempo de crente, vamos dizer assim, de cristã, né? Mas eu nunca tinha parado para ver os detalhes. Olha, eu vou te falar uma coisa agora super interessante sobre Abraão. Abraão se estabelece ali junto do poço de Berseba. E Abraão, gente, isso aqui estudando essa semana, vou fresquinho aqui para você, tá?
Abraão planta ali tamargueiras. Gente, isso aqui eu fiquei assim chocada. Como que Abraão, nosso pai na fé, né? Já tem tanta coisa para ensinar pra gente. Ele ensinou também o empreendedorismo. Gente, eu aprendi empreendedorismo com Abraão nesse capítulo 21 aqui, gente. Fica aqui comigo, para você aprender também comigo aqui, tá? Porque eu aprendi essa semana. Ele plantou tamargueira. Gente, eu não sabia o que era tamargueira. Eu não sabia. Ele plantou ali tamargueira e começou a invocar o nome do Senhor. E aí eu fui pesquisar. O que é tamargueira? Por que Abraão plantou tamargueira junto ao poço de Beceba? Gente, eu fiquei chocada. Tamargueira é uma árvore do deserto. Gente, olha que coisa linda. É um tipo de palmeira. É uma palmeira que vive no deserto. Existem vários tipos, eu fui pesquisar, tá? Existem vários tipos de tamargueira, essa palmeira, né? Existem vários tipos, tá? E tem uma coisa interessante nessa tamargueira. Ela se adapta a condições climáticas desfavoráveis. Gente, a tamargueira, ela sobrevive em alta temperatura e em baixa temperatura. Irmã Alcione colocou algo que é amargo? Não, eu não sei, eu acho que não é amargo não, é um tipo de palmeira. E eu achei assim muito interessante, sabe o que? Abraão ter plantado justamente uma tamargueira. Pô, mas por que ele plantou uma tamargueira? Porque a tamargueira, gente, é uma planta que resiste a tudo. Ela resiste ao calor intenso e ela resiste ao frio intenso. Outras árvores não aguentariam ser plantadas ali no deserto. Mas a tamargueira, ela aguenta. A tamargueira é uma planta que aguenta tanto alta temperatura quanto baixa temperatura. Eu fiquei assim, de queixo caído, da sabedoria que Deus deu a esse homem, o nosso pai na fé chamado Abraão, de plantar essa planta aqui. Essa planta, ela produz um fruto comestível. E esse fruto, gente, ele é muito disputado pelos viajantes. Era muito disputado pelos viajantes na época, tá? Porque quando o viajante está caminhando no deserto, pensa num deserto, gente, num lugar que é muito quente, né? E quando ele vê uma tamargueira, que é um tipo de palmeira, ele quer ir para baixo dela. Ele quer ir para baixo dela por causa da sombra. E quando ele fica ali debaixo daquela sombra, ainda tem o fruto. Esse fruto da tamargueira é um fruto tão interessante porque ele pode ser comido cru, né? Retirado ali da árvore, né? E quando ele cai na terra quente ali do deserto, ele cozinha e fica mais gostoso ainda, fica adocicado. Gente, eu fiquei muito pasmada. Eu fiquei assim muito... Eu falei, gente, como é que pode, né? Como Deus abençoava esse homem Abraão. E como esse homem, ele tinha uma visão, né? Ele tinha uma visão. Gente, a visão, para mim, é a palavra agora, né? Depois que eu escrevi o livro Mulher de Visão, tudo para mim agora, eu fico pensando, sabe? Como que Deus abre os olhos de algumas pessoas para enxergar coisas que outras não enxergam. E Abraão, ele falou assim, poxa, eu tô do lado de um poço, eu fiz um pacto com Abimeleque, esse poço agora me pertence, e eu vou plantar uma árvore que ela aguenta. Eu vou plantar, se ele plantasse qualquer outro tipo de árvore, ela não aguentaria. Olha aí, a Rogéria colocou aí, fazendo um paralelo com o espiritual, Deus quer que sejamos firmes e constantes, como diz a sua palavra, resistentes a toda e qualquer estação. Exatamente isso, Rogéria. Rogéria pegou aí, né, Rogéria? Gente, que lindo! Eu nunca tinha parado para observar isso, sabe? Como que Deus, ele deu, né, uma estratégia, como que Deus derramou a bênção dele sobre Abraão a ponto dele enxergar as coisas que ele poderia fazer e ser mais abençoado ainda. Claro que no tudo, né, a gente tem que ver os dois lados. A tamargueira, a maior qualidade da tamargueira, que é sobreviver a qualquer estação, tanto a alta quanto a baixa, né? Quanto muito calor, quanto muito frio, a maior qualidade dela também é a sua desvantagem. E eu vou explicar por quê. Por quê? Porque, por causa da sua força, por conseguir sobreviver em tempos difíceis, em difíceis ambientes,
né, sem depender de ninguém, ela é considerada um arbusto solitário. Nenhuma árvore conseguia sobreviver no deserto igual a tamargueira. Então, assim, se ela fosse uma pessoa, vamos dizer assim, a tamargueira ela ia se sentir solitária. Porque não ia ter pessoas ali do lado dela. Não tem árvores compatíveis com ela, que possam ficar ali junto com ela. Então, ela é considerada uma árvore solitária. É por isso que lá em Jeremias, você vê como uma coisa puxa a outra, né? Lá em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, eu até queria ler com você. Fazendo um paralelozinho aí, né? Aprofundando um pouquinho, né, gente? O nosso texto aí. Em Jeremias 17, versículo 5 e 6, diz assim, olha. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. Olha só, Jeremias falou sobre esse tipo de palmeira aqui, ó. E essa pessoa que confia no homem, que faz da carne o seu braço, aparta seu coração do Senhor, será como a tamargueira do deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então aqui eu nunca parei para prestar atenção nessa árvore chamada tamargueira, que também pode estar sozinha, né? Ela é uma árvore solitária porque não tem ninguém ali do lado dela. Mas, espiritualmente falando, né? É uma lição muito forte que essa árvore nos dá, né? Também, né? Se a gente for pegar pelo lado espiritual, como a Rogéria colocou aqui, né? É uma árvore que resiste a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Na realidade, um cristão tem que ser assim, né? Um cristão, a Bíblia fala em Salmo capítulo 1, né? Que... Salmo 1, vamos lá, gente. É uma coisa puxa a outra, vamos lá? Salmo 1 diz assim, ó. Abre aí sua Bíblia, gente. Tá com a Bíblia na mão? Porque a gente tem que usar a palavra, né? Tem que aprender com a palavra, manusear a palavra, porque ela tem ensinamento pra gente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, ó, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, olha só, o cristão que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, gente, ele é exatamente como essa palmeira. Ele resiste ao tempo mau, ele resiste às altas temperaturas e às baixas temperaturas. Olha que coisa interessante. Então, eu aprendi aqui com Abraão que eu preciso buscar sabedoria de Deus para as decisões que eu vou tomar na minha vida, gente. E decisões também espirituais, sim, mas decisões do âmbito material também. Porque olha só, Abraão estava no deserto, mas ele tinha um poço ali do lado. E para ele cultivar, e Abraão cultivou aqui. Se você ler aqui Gênesis 21, você vai ver que Abraão, ele cultivou realmente um pomar. Ele cultivou um pomar, tá dizendo aqui. Tá, ó. Olha só, versículo 33 de Gênesis 21, versículo 33, olha o que tá falando aí. E plantou um bosque em Berseba. Abraão, ele tinha uma visão empreendedora também, gente. Por isso, gente, que a Bíblia, ela tem resposta para tudo e ela nos ensina. Abraão falou assim, o que eu vou plantar no deserto? Se eu plantar qualquer árvore, eu não vou ter uma colheita. Gente, olha só. Se eu plantar qualquer árvore, eu não vou ter uma colheita. Mas ele falou assim, eu vou plantar tamargueira, porque a tamargueira resiste tanto a alta temperatura quanto a baixa temperatura. E você sabe que no deserto, de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Então, tem árvores que não resistem a isso, mas a tamargueira resiste. Então, a Bíblia fala aqui que ele plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Para você ver que a nossa vida material, ela precisa também estar em consonância com a nossa vida espiritual. Tem gente que pensa assim, se eu sou espiritual, eu não posso ser abençoado na minha vida financeira, né? Eu não tenho dinheiro. Tem gente que acha assim, né, que o crente, quanto mais espiritual ele é, mais pobrezinho ele é. Isso não está em consonância com a palavra de Deus. Isso não está em consonância com a palavra de Deus. Abraão foi o nosso pai na fé. Não existiu um homem que teve tanta fé como Abraão.
E Abraão tinha fé não somente para as questões espirituais, mas para as questões práticas da vida também. Olha só, um empreendedor de visão, com certeza. Abraão pediu, né, ele teve sabedoria de Deus para plantar uma árvore que daria colheita para ele. E ele plantou um pomar. Quer dizer o quê? Ele plantou várias tamargueiras, porque tinha fruto ali. Ele tinha fruto ali para a família dele, para excedente, se ele quisesse vender ou o que fosse, porque a Bíblia não dá detalhes de tudo, né? A gente apenas deduz algumas coisas, mas está dizendo aqui, gente. E se está escrito na palavra, é para o nosso ensinamento também, né? Então, essa questão de dizer assim, se você é espiritual, você é pobrezinho, não, gente, isso não existe não, tá? E Deus quer que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E aí cabe a nós também pedirmos discernimento ao Senhor, pedirmos sabedoria ao Senhor para tomar a decisão certa, para ir para o emprego certo, para fazer a faculdade certa, para estudar o curso técnico certo, um curso que vai te dar retorno também financeiro. Deus quer ver a bênção dele sobre a nossa vida. Deus não está preocupado só com as questões espirituais da nossa vida. Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida. E esse texto aqui de Gênesis 21 está me ensinando isso, tá? É uma lição aí maravilhosa que eu aprendi. Mais uma para mim, né? Que eu aprendi. Você tem que prestar atenção naquilo que você está plantando. Que colheita que você quer, né? Que colheita que você quer. Então você tem que prestar atenção. Que árvore você vai plantar para ter um retorno? Você tem que pensar nisso, né? É visão empreendedora, né? E eu aprendi isso aqui. Mas agora a gente vai entrar em Gênesis 22. E Gênesis 22 fala, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Gente, esse texto também é um texto super forte da Bíblia. Muito forte. Eu acho que é um dos textos mais fortes que existem na Bíblia. Nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais forte do que esse texto aqui. Nenhum texto prefigura de uma forma tão vívida, né, como foi para Deus abrir mão do seu filho em prol de nós. A irmã Cione colocou aí, né? Não somos pobrezinhos, não. Temos um pai rico, com certeza, né? Nós temos um pai rico. Glória a Deus por isso. E o Senhor quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, né, irmã Cione? E aí a gente entra nesse texto aqui de Gênesis 22, né, que fala sobre essa cena que foi muito forte, né? Esse pedido que Deus faz a Abraão. Deus põe Abraão à prova aqui. Deus põe Abraão à prova aqui. Mas essa prova que Deus coloca a Abraão não foi uma prova para tentá-lo. Não foi uma prova para destruir Abraão, mas foi uma prova para demonstrar aos olhos do mundo a fé que Abraão tinha. Isso é muito interessante, tá? Foi a única vez no livro de Gênesis que Deus aparece como um agente em conjunto com a palavra provar, porque a gente sabe que tem textos na Bíblia, inclusive lá em Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado e engodado pelo seu próprio coração. Deus não tem ninguém que é tentado diga de Deus eu sou tentado. Está escrito isso no livro de Tiago, tá? Mas aqui Deus coloca Abraão à prova. Para quê? Para humilhar Abraão? Não. Para destruir Abraão? Não. Deus coloca Abraão à prova aqui para mostrar para o mundo a fé que Abraão tinha. Não foi à toa que Abraão foi considerado nosso pai na fé. Não foi à toa que Deus disse que por Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Por trás da aprovação de Abraão não está o inimigo. Por trás da aprovação de Abraão está o próprio Deus. Quando Deus pede, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Abraão obedece. Abraão obedece prontamente. Ele se apresenta a Deus, né? Quando Deus chama Abraão, ele se apresenta a Deus, mesmo sem saber direito o que Deus vai querer dele, o que Deus vai exigir dele. Ele se apresenta. E o que Deus quer, gente? O que Deus quer de Abraão? Deus quer o seu único filho, Isaque. Gente, que pedido foi esse?
Que pedido foi esse de Deus para Abraão? Um homem que sempre sonhou ter um filho. Um homem que sempre sonhou ter um filho. Mas Sara, sua mulher, estéril. Vocês conhecem a história, está estudando sobre isso, né? Toda quinta-feira estamos estudando aqui sobre isso. Uma mulher que era estéril, que era velha, que já não menstruava, não tinha mais o costume das mulheres. Quando Deus dá um filho para ele, o filho da promessa. E agora Isaac já está crescido e Deus exige, Deus pede a Abraão o que ele mais ama. Gente, esse é um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. Deixa eu ler um pouquinho, beber um pouquinho de água aqui. A pastora Márcia tá aí com a gente, ó. Aqui, pastora Márcia. A caneca que eu ganhei de presente de vocês aí, ó. Da Igreja Congregacional aqui de Cosmo. Hoje eu tô com a minha caneca aqui, ó. Então, esse texto aqui é um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. Por quê? Porque essa ordem de Deus, aparentemente, é ilógica. Essa ordem de Deus, aparentemente, é absurda. Porque Deus, ele condena sacrifício humano. Deus condena, Deus não aceita. Inclusive, Israel pecou muito, né, quando oferecia seus filhos ao deus Moloque. E isso foi motivo de indignação de Deus contra Israel. Deus nunca aceitou isso, mas por que ele pede aqui em Gênesis o filho de Abraão, Isaac? Essa ordem parecia ilógica, essa ordem parecia absurda, né? A gente não pode entrar dentro dessa passagem sem levar em conta a confiança inabalável que Abraão tinha em Deus. A fé de Abraão era autêntica aos olhos do Senhor. E agora essa fé ia ser testada. Essa fé ia ser demonstrada ao mundo. Por que Abraão é nosso pai na fé? Além de tudo que ele fez pela fé, né? Porque Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só. E ele saiu por fé, sem ver para onde ele ia, peregrinar na terra, né? Abraão viveu por fé a vida inteira dele. E aqui Deus exige isso dele. Mais uma exigência, né? Irmã Alcione colocou aí, Deus queria saber até onde ia a sua fidelidade. Realmente, né? Deus conhecia o coração de Abraão, mas Deus queria mostrar para o mundo. Por que Deus chamou ele do nosso pai na fé? Por que ele foi o nosso pai na fé? Aqui está a prova, né? Por que esse homem é considerado nosso pai na fé? A qualidade do metal é comprovada por aquilo que ele pode suportar. Não é isso, gente? A qualidade do metal é comprovada por aquilo que ele pode suportar. Se eu tenho um anel que é de metal, só de ferro, alguma coisa, ele resiste até um certo ponto. Mas se eu tenho uma aliança que é de ouro, ela resiste até mais um pouco. E quanto mais nobre o metal, mais ele resiste. Então aqui o metal ia ser provado. O metal ia ser provado a qualidade, né? Como Deus prova a qualidade do metal? No fogo, né? Na escola da fé, nós teremos provas, gente. Nós teremos provas. Se a gente não tiver prova, a gente não sabe em que momento da caminhada nós estamos. Em que nível nós estamos. Né? A gente precisa ser provado e muitas vezes nós seremos provados. Abraão, essa não foi a primeira prova de Abraão, como eu falei, né? Abraão, ele é nosso pai na fé porque ele deu muitas provas da sua fé. Esse não foi o único momento, mas foi um dos mais difíceis momentos de Abraão. Abraão foi provado, ele passou pela prova de família, ou prova da família. Que prova foi essa? Quando Deus falou assim, ó, sai do meio da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, sair do meio da parentela não é uma coisa fácil. Sair do meio da minha parentela, da minha família, do lugar onde eu fico à vontade, né, vamos dizer assim, não é fácil. Então, Abraão foi testado aí, né? A prova de família foi essa. Sai do meio da tua terra, da terra onde você nasceu, da terra onde você conhece todo mundo, sai daí.
Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Foi fé. Abraão saiu por fé. Abraão passou pela prova da fome, né? Ele passou por esse teste da fome, né? Na realidade, aqui ele fraquejou. Nós estamos estudando aí sobre isso, né? Ele fraquejou porque ele duvidou que Deus poderia providenciar as coisas para ele. Ele desceu para o Egito para pedir ajuda. Foi uma outra prova. Abraão passou pela prova da cordialidade, né? Quando ele precisou se apartar do seu sobrinho, quando estava tendo briga entre os pastores dele e os pastores de Ló, ele teve que passar por essa prova também. Olha, para que não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos, né? Modo de falar, né? Então, olha, eu vou fazer o seguinte: se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Foi mais uma prova. Porque Abraão tinha direito de escolha porque ele era o mais velho, ele era o tio de Ló, mas ele abre mão. É um homem que vivia pela fé, gente. Olha, quando você sabe que Deus está com você, não tem perda na sua vida. Não tem perda. Porque às vezes as pessoas tentam até te passar para trás, mas Deus está contigo, e aí? Abraão sabia que Deus estava com ele, Abraão sabia a quem ele servia. Então, Abraão, ele era muito tranquilo na vida dele. Disse, olha, eu deixo você escolher para onde você quer ir. Você vai, você escolhe aí primeiro, escolhe primeiro. Porque, na realidade, gente, isso é muito interessante quando você sabe que Deus está com você, né? As pessoas acham que te dão rasteira, acham que passa a perna em você, acham que você é bobo. Na realidade, eles não sabem. Eles não têm dimensão de como, né? O Senhor cuida de nós, cuida de mim, cuida de você que está aqui ouvindo essa live, que vai ouvir essa live depois. Abraão, ele sabia disso, então ele passou pela prova da cordialidade, né? Quando ele abriu mão do seu direito de escolha, né? De preferência, em virtude do seu sobrinho Ló. A prova do resgate do sobrinho, porque olha só, o sobrinho se afastou dele, foi para as Campinas de Sodoma e Gomorra, foi morar para lá, né? E depois, quando vem aquela coalizão de reis confederados e sequestram Ló, sequestram aquelas pessoas daquele lugar, o que Abraão faz? Abraão vai lá resgatar. A gente já estudou isso lá em Gênesis 14, do 1 ao 16. Abraão vai lá resgatar o seu sobrinho. Então ele passa também por essa prova. Gente, não foi fácil. Resgatar o sobrinho Ló não foi fácil. Nós já tivemos essa live aqui. Se você não assistiu, assiste, porque foi muito aprendizado também, tá? Abraão não estava indo contra um reizinho, ele estava indo contra uma coalizão de reis. E Abraão venceu. Olha só, quando Deus está com uma pessoa, Abraão venceu. Com os homens da sua própria casa, ele venceu uma coalizão de reis. Ele resgatou Ló. Resgatou só Ló, não, resgatou toda a cidade. Trouxe todo mundo de volta. Olha só, gente. São provas que Abraão passou. Abraão passou na prova das riquezas. Quando o rei de Sodoma ficou tão grato pelo que ele fez, né? Porque ele resgatou o sobrinho, e não só o sobrinho, resgatou todo mundo. O rei de Sodoma ofereceu riqueza para ele. Olha, eu vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso, os despojos e tal, vou te dar. E Abraão falou, não quero nada seu. Não quero nada seu. A gente já estudou esse assunto lá em Gênesis 14. A live está gravada aí. Se você não assistiu, assiste. Abraão disse não às riquezas de Sodoma. Gente, não é fácil dizer não às riquezas de Sodoma. Às vezes, na nossa caminhada cristã, de fé, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas vêm para a nossa vida, né? Algumas pessoas trazem propostas para você que você não pode aceitar, que você tem que recusar. Sabe por quê? Em nome da fé que você tem em Deus, porque você confia num Deus que vai prover todas as coisas para você. E Abraão, ele passou na prova das riquezas de Sodoma, ele passou nessa prova. Ele passou na prova do amor, aqui em Gênesis 22, do 1 a 19. Porque Deus pede o que ele mais amava. Deus pede o que ele mais amava, que era quem? Isaac. Deus pede. E ele dá. E ele dá. A prova exige uma fé que não questiona. Gênesis 22, versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Deus sabia o que estava fazendo.
Deus sabia que Abraão amava Isaac. Vai-te à terra de Moriá. Oferece ali. Oferece-o. Olha aí. Oferece-o. Quem? Isaac. Ali. Em holocausto. Sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Gente, a prova exige uma fé que não questiona. Olha os verbos aí. Toma, vai e sacrifica. Toma o seu filho. Vai até Moriá e sacrifica. Deus pediu isso. A prova exige prioridade na devoção. A quem você ama de verdade? Você ama o Deus da bênção ou você ama a bênção? A quem você ama de verdade? Abraão foi provado. Você ama seu filho? Eu sei que você ama. Eu sei que você ama. Mas quem você ama mais? Você ama mais o seu filho ou você ama mais a mim, que dei ele para você? Olha só. Isso aqui foi muito forte, gente. Prioridade na devoção. Porque às vezes Deus dá alguma coisa pra gente e a gente ama mais aquilo que Deus deu do que o próprio Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Tudo que eu tenho, que você tem, foi Deus que te deu. Mas até que ponto o coração de Abraão estava em Deus? Na bênção ou no dono da bênção? Então, Isaac, ele não podia ser um ídolo na vida de Abraão. Isaac não podia ser um ídolo na vida de Abraão. E seu amor por Deus precisava estar indisputavelmente no topo da sua agenda. Onde está o seu amor? Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Está nas coisas que Deus me deu? Ou está no próprio Deus? O nosso amor precisa estar em Deus. Porque tudo que você tem foi Ele que te deu. Então, Abraão precisava abrir mão daquele a quem o seu coração estava apegado. O coração de Abraão estava apegado a Isaac, porque Isaac era o futuro de Abraão. Ismael já tinha sido despedido de casa. Ismael não era o filho da promessa. O próprio Deus falou, não se preocupa. Sara não quer mais eles aqui, atende ela, porque o que eu tenho contigo é com Isaac. É com o filho da promessa, não é com ele. Então, ele já não tinha mais Ismael, ele só tinha Isaac. E Deus pede Isaac. Isaac era o futuro dele. O que você faz quando Deus pede o teu futuro? Deus pediu o futuro de Abraão. A fé exige obediência inegociável. A fé exige obediência inegociável. Sem fé, se a gente tirar a fé de Abraão aqui, gente, esse ato é loucura. Esse ato é paranoia. Sem fé, o gesto de Abraão é um atentado criminoso. Afinal de contas, ele vai tirar a vida do próprio filho. Mas a gente não pode ver esse fato sem fé. Porque se você vê um pai indo sacrificar o seu próprio filho, você está vendo um assassinato. Mas aqui foi o próprio Deus que pediu para ele. Então, é por isso que é um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento, porque se você olhar esse texto sem fé, é inacreditável o que Deus está fazendo aqui. Se você tirar a fé desse momento, Abraão é um homem cruel. Se você tirar a fé desse momento, Abraão não é um herói, é um carrasco sem coração. Ele não é um gigante de Deus. Um homem que tira a vida do próprio filho, ou que intenta tirar a vida do próprio filho, é um carrasco. Se você tirar a fé desse momento, é um momento impensável. Com Isaac ali, Abraão, ele começou uma caminhada muito difícil. Uma caminhada muito difícil, a mais difícil que um pai já fez com o seu filho. Gente, quando Deus fala assim, olha, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas,
Vai à terra de Moriá, oferece ele ali em um local sob uma das montanhas que eu vou te dizer. Gente, Abraão morava em Berseba. A gente acabou de ler aqui que ele plantou tamargueiras em Berseba, ali junto ao poço. De Berseba para Moriá era mais de 80 quilômetros. Presta atenção nisso. De Berseba para Moriá era mais de 80 quilômetros. Mais de 80 quilômetros. Foram 3 dias de viagem. Tempo suficiente para Abraão sentir a martelada na consciência dele. Meu Deus, eu vou tirar a vida do meu filho. Cada passo que ele dava indo para Moriá, aquilo martelava na cabeça dele. Meu Deus, Deus me pediu meu filho. Deus me pediu meu filho. O que eu vou fazer? Meu Deus. Ele já estava indo. Mas cada passo que ele dava até o Moriá era uma martelada no coração dele. Deus pediu aquilo que eu mais amo. Deus pediu Isaque. Mas a fé de Abraão era inabalável. Abraão cria em Deus. Esse momento, gente, foi muito difícil. O Monsenhor está colocando aí. Esse momento foi muito difícil. Para Abraão, gente, foi muito difícil. Se coloca no lugar dele. Eu acho que nem dá para você fazer isso. Porque só quem viveu a situação é que sabe, né? Olhe para Abraão caminhando com Isaque para Moriá. Olha, pensa. Gente, pensa nisso. Os servos de Deus, na Bíblia, eles passaram por muitos momentos de provação. Dá uma parada aí. Vai lá para Gênesis também. Vai lá para José. Olha para José na prisão. Quando Deus dá um sonho para ele, que ele ia se sobressair sobre toda a sua família. Mas olha onde José foi parar. Olha para José na prisão, jogado no poço pelos seus irmãos. Olha para Moisés e Israel de frente para o Mar Vermelho. Foi uma prova ou não foi? Sair do Egito e dar de cara com o mar. E Faraó atrás com seus cavalos e cavaleiros. Foi prova ou não foi? Olha para Davi, fugindo, escondido na caverna de Adulão. Olha para Davi. Um rapaz que foi ungido como rei, tendo que fugir, igual um condenado de Saul, que tentava tirar a vida dele. Gente, passar pela prova não é fácil. Agora, de todas as provas, gente, que todo mundo passou, olha para Jesus indo para uma cruz sem pecar. Nunca pecou, inocente. Olha para Jesus indo para o Calvário para morrer por mim e por você. Gente, foi uma caminhada difícil para Abraão. Andar até o Moriá, de Berseba até Moriá, 80 quilômetros, 3 dias de viagem, com o filho dele do lado. A lição é a mesma, se você olhar os grandes personagens da Bíblia, os heróis da fé, né, que estão lá na galeria da fé. Vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Tem momento que você não vai entender o que Deus está te pedindo, tem momento que você não vai entender por que Deus está exigindo algumas coisas de você ou de mim. Tem hora que Deus não vai te dar resposta, Ele vai pedir alguma coisa. E você, pela fé ou pela ausência de fé, você vai fazer ou não fazer. Né? Monsenhor colocou aí, ó, como Deus nos dá inúmeras situações para a nossa vida hoje, né? Quanto aprendizado a gente tem na Bíblia. Mas o cristão, ele não vive por explicação. O cristão vive por promessa. O Senhor prometeu. Sabe por que Abraão foi levar o filho dele para Moriá? Porque Abraão cria que mesmo que o filho dele morresse, porque ele ia tirar a vida do filho, ele foi levar o filho para... Era impensável, mas ele foi. Porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Se Deus me disse que ele é o filho da promessa, se Deus me disse que ele é o filho da promessa, é aquele filho que dele vai sair as gerações todas, eu creio que Deus pode até ressuscitar o meu filho. Ele sabia que ele foi e ele voltaria também, né? Porque as pessoas que acompanharam Abraão,
Eles não foram, eles não subiram Moriá junto. Eles não subiram. Só quem subiu foi Abraão e o filho dele, Isaac. E ele falou, aguarda aqui, porque a gente vai voltar depois, né? Se a gente ler o texto todo aí, a gente vai ver essa informação, né? E Deus proveu. Se a gente for olhar aí, ó. Levantou Abraão de madrugada, abardou seu jumento, tomou consigo seus moços, Isaac, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que ele fala. Depois que a gente adorar, a gente vai voltar para vocês. Ele falou, gente, não foi da boca para fora, não. Ele confiava que ele ia subir com o filho dele, ia sacrificar, mas ele ia voltar com o filho dele. Como ele não sabia. Como ele não sabia. Mas ele sabia, ele falou com os moços dele, fica aqui que a gente vai adorar. Ele não falou para ninguém que ia sacrificar o filho. Isso era uma coisa pessoal dele com Deus. Mas ele falou, ó, espera a gente aqui que a gente vai voltar. Porque ele sabia, ele tinha fé que Isaac era o filho da promessa. E apesar de Deus estar pedindo Isaac, ele sabia que ia descer com Isaac. Ele não sabia como, mas ele sabia que ia descer com Isaac. E o que Deus faz? Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Versículo 13, vamos lá, direto para o 13. Mas o anjo do Senhor, versículo 11, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Você não negou. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E até hoje está escrito lá, né? De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus proveu o cordeiro que tomou o lugar de Isaac. O que a gente aprende com esse texto? Muitas lições, além daquelas que a gente falou até agora, né? Ele foi obediente ficando em silêncio, a Rogéria falou aí, né? Ele foi obediente ficando em silêncio. Porque às vezes a gente fala demais e perde a bênção, né? Né, Rogéria? E tem coisa que é só a gente e Deus. Ninguém sabe, ninguém vai entender. Mas tem coisas que Deus pede de mim, de você que está ouvindo essa live agora, vai ouvir depois, que só você sabe, só você entende. E aí, que lição a gente tira para cá? Deus provê as nossas necessidades no lugar onde Ele designa que a gente esteja. Presta bem atenção. Se Deus falou, vai, leva o seu filho, sacrifica o seu filho, e no momento que ele ia sacrificar, Deus provê um cordeiro para ele sacrificar no lugar de Isaac. O que a gente aprende aí? Que Deus, ele provê as nossas necessidades no lugar onde a gente está designado para estar. Isso é uma coisa que eu tenho muito clara na minha vida. Às vezes, nas coisas que eu faço, né, para Deus, né, as coisas que eu faço na igreja, num trabalho, num departamento, as coisas que eu quero fazer ali, as coisas que eu quero comprar para o departamento, ou fazer alguma coisa, eu não peço para ninguém. Isso é uma coisa minha. Eu falo assim, Senhor, essa é a minha missão. Essa é a missão que o Senhor me deu. E eu preciso de recursos para cumprir a minha missão. E se eu estou no lugar que Ele designou para eu estar, o Senhor vai prover. Ele sempre fez isso, Ele sempre proveu. A estrada da obediência é a estrada da provisão. Rogério acabou de colocar isso aí. Ele foi obediente, por isso Deus proveu o cordeiro para substituir Isaac. Presta bem atenção nisso. A estrada da obediência é a estrada da provisão. Gente, isso aqui é lindo. A estrada da obediência é a estrada da provisão. Tem gente que não é obediente, ele não obedece a Deus e ele quer ser provido de todas as coisas. Esquece. Esquece isso. Se você não é obediente, você não tem como exigir provisão do Senhor. A provisão é para o obediente. Se você está no lugar que Deus te colocou,
Se você está no lugar designado pelo Senhor, ali tem provisão para a tua vida. Então tem gente que fica correndo atrás da bênção o tempo todo e não recebe. Sabe por que não recebe? Porque ele é um desobediente. Então a gente não tem o direito de esperar provisão se a gente não está no centro da vontade de Deus. Esquece. Se você não está no centro da vontade de Deus, você não tem direito à provisão. Não é eu que estou falando isso, é a palavra. É a palavra. E quando Deus provê? Exatamente quando a gente tem necessidade. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Deus provê no momento da nossa necessidade. Gente, isso aqui eu tenho vivido na minha vida. Não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu careço da misericórdia do Senhor. Mas eu tenho vivido isso na minha vida. Gente, eu já fiz uma viagem. Uma vez eu fiz uma viagem com a Cibesc, quando eu ainda estava na Cadesc. A gente fazia viagem ali com a Cibem, né? A gente ia para os congressos, todo ano a gente ia. Eu já fui para uma viagem, paguei a passagem normal, né? Aquelas coisas todas, hotel, tudo pago, normal. Mas dinheiro para ficar lá, os 4, 5 dias para comer, almoçar, tudo, eu já fui sem dinheiro. Você acredita nisso? Tô falando aqui diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu tinha até um cartão. Eu tinha até um cartão de crédito. Mas eu já estava na linha de não ficar gastando dinheiro com cartão de crédito. Eu já estava posicionada para não ficar gastando nada com cartão de crédito, para ser só na emergência. Eu falei assim, Senhor, eu tô indo, não tenho dinheiro, tá? Tá tudo pago, mas para mim ficar lá, almoçar, tomar café, jantar, essas coisas, eu preciso da tua provisão. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Eu fui confiando no Senhor. Quando cheguei lá, caiu o dinheiro do meu imposto de renda. Restituição do imposto de renda. Caiu exatamente no dia que eu estava lá em viagem. Eu comi, almocei, jantei, sem tocar no meu cartão de crédito. Olha só. Sem tocar no cartão de crédito. Sabe por quê? Porque eu estava no lugar que o Senhor me designou para estar naquele momento. Então, quando o Senhor provê quando a gente tem necessidade. O mal do ser humano é que ele quer tudo antes, Não, eu vou pra lá, entendeu? Oi, Pedro, tudo bem? Pedro é meu aluno, tá aí na live também. O mal da gente é que a gente quer as coisas com antecipação, às vezes, né? A gente se preocupa com o dia da manhã. Como é que eu vou fazer pra pagar essa conta amanhã? Vai vencer essa conta mês que vem? Né? A gente pensa assim, né? Na realidade, o Senhor provê no momento da nossa necessidade. Ele chega na hora certinha. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Quer saber de uma coisa? O relógio de Deus nunca atrasa. O relógio de Deus nunca atrasa. O relógio de Deus tem o ponteiro certinho e ele chega na hora da nossa necessidade. Justo no momento que Abraão ia sacrificar Isaac, Deus brada do céu: Abraão, não toque no moço. Não toque no moço. Eu já provi um cordeiro, já tem um cordeiro ali. Pega lá ele e sacrifica no lugar do teu filho. Então, é lindo ou não é, gente? Como ele provê? Como Deus provê, gente? Como Deus provê? Por meios naturais e por meios sobrenaturais. Gente, para Deus não tem impossível. Para Deus não tem impossível. Deus provê por meios naturais e Deus provê também por meios sobrenaturais. Deus faz coisas, gente. Deus cria situação para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus muda leis para nos abençoar. Você crê nisso? A irmã Sônia já botou: eu creio. O Rogério está dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus tem os seus meios para abençoar o obediente. A quem Deus dá a provisão? Para quem Deus dá a provisão? Aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Se você confia no Senhor, pode ficar certo que ele tem provisão para a tua vida. Como teve provisão para Abraão, ele tem provisão para mim e para você também. Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, Salmo 1, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Todo mundo que confia no Senhor e obedece à instrução do Senhor, ele tem provisão para a sua vida. E aqui Gênesis, ele nos dá essa lição, né? E quando Abraão fica tão feliz, né, gente? Olha como Abraão fica feliz, né? Porque ele, no momento de sacrificar seu filho, Deus provê, o Senhor proverá, né? E aí o anjo do Senhor brada a Abraão pela segunda vez e diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Gente, isso é que é promessa. Isso é que é promessa. Isso é que é promessa. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão tomou seus moços, se levantaram e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Gente, esse texto aqui nos ensinou muito. Eu aprendi muito com esse texto aqui. Eu tenho certeza que também você foi muito abençoado. E aí eu quero fechar esse aprendizado de Gênesis capítulo 22 hoje. Claro que o texto não se esgota, gente. Se eu tivesse mais uma hora aqui, falaria mais uma hora dentro do texto. Não tem como. Mas a gente tem que parar, né? Falta 5 minutos para 11 horas, né? Então tem que parar aqui. A live é 1 hora só. Mas eu quero ler um trecho desse livro aqui que eu comprei, tô amando ler. Figuras da Bíblia. De uma livraria, de uma editora, né, judaica, e eu tô aprendendo muito, tá, gente? Esse livro fala de personagens bíblicos, e como é escrito por judeus, né, eles entendem muito bem, né, essa questão dos personagens, às vezes muito melhor do que a gente. Olha o que esse autor falou sobre Abraão. Abraão foi realmente... não foi realmente um inovador, ou alguém que proclamasse um conceito totalmente novo de crença religiosa. Ele foi simplesmente a primeira pessoa em muito tempo a se reportar com seriedade a uma visão religiosa primordial e genuína. Foi um grande homem em seus próprios termos, líder tribal, homem do mundo, bem-sucedido, um conquistador em batalha, um homem realizado na vida privada e um pensador que não se submeteu à opinião pública contrária. Em outras palavras, Abraão foi um grande líder que desempenhou a mesma função que em gerações posteriores seria atribuída ao próprio Messias: a restauração do antigo sistema de relações diretas entre o homem e Deus. Abraão empreendeu a liberação da preciosa verdade das mãos de um pequeno contingente de crentes e construiu um novo tipo de recipiente para preservá-la e fazê-la viver, uma estrutura de uma tribo, de comunidade, de família, que se tornaria uma nação especial. E essa unidade nacional seria capaz de renovar a antiga fé num único Deus e mantê-la viva, agrupando e vivendo de acordo com seu espírito. Com esse objetivo, Abraão perambula pela face da terra, chamando a si todas as pessoas que ainda acreditavam e tentavam despertar nos outros a acreditarem num único Deus. Ele invocou o nome de Deus e pregou para que todos viessem para Deus. Em resumo, Abraão foi efetivamente o primeiro profeta emergente da antiga fé, que a pregou como algo vital e verdadeiro, algo para se viver por ele. Olha que coisa linda, gente, que esse autor fala aqui sobre Abraão. Na realidade, Abraão foi tudo isso aqui e muito mais, né? Abraão, ele foi uma pessoa que pregou algo vital e verdadeiro. Ele pregou um único Deus. Ele viveu uma fé viva, uma fé genuína. Rogéria colocou aí como esse homem era íntimo de Deus. Gente, como Abraão era íntimo de Deus. Como a vida de Abraão me ensina.
como me ensinou, como foi maravilhoso, gente, estudar essa semana Gênesis 21 e 22. Como eu aprendi, gente, coisas maravilhosas. Se você não entrou aqui desde o início, entra, assiste a live. Vou tentar deixar ela gravada agora, tá, gente? Assiste essa live e aprenda. Até essa visão empreendedora, né, que Abraão teve foi maravilhosa. Gente, eu quero fechar aqui essa live, né, quero te convidar para estar ali comigo na IMO 54, domingo agora à noite, tá? Logo após o culto vai ser o lançamento do meu livro, Mulher de Visão, tá? Esse livro aqui, gente, foi uma promessa do Senhor também na minha vida. O Senhor, ele faz a promessa e ele cumpre a promessa. Esse livro não é de alguém que sabe muito, esse livro não é alguém que quer se mostrar, não. Esse livro aqui, gente, é uma tentativa, tá? Eu vou até falar isso aqui também lá no domingo também. Esse livro aqui é uma tentativa de deixar alguma coisa escrita. Porque a gente não vai viver para sempre aqui, né, gente? A gente tem uma vida limitada, né? O pastor JB, ele fala assim, a nossa vida é do dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. E o que é a nossa vida? É aquela lápide quando a gente vai nos cemitérios, que tem lá o dia do nascimento da pessoa, tem um tracinho e tem o dia da morte. Não é isso? A nossa vida é esse tracinho entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. E é isso, eu sou muito tranquila para falar isso, porque a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. E a nossa vida aqui é limitada. E esse livro é uma tentativa minha, né? A primeira tentativa de deixar alguma coisa escrita para as mulheres, né? Que eu sempre gostei de falar para mulheres, de ensinar mulheres, né? Discipular mulheres, eu sempre gostei. E esse livro aqui é uma tentativa de fazer isso, né? Eu não sei se eu consegui ou se eu vou conseguir algum dia, mas é a primeira tentativa que eu estou fazendo, né? Para poder alcançar as mulheres. É uma escrita bem simples, bem fácil, tá? Vocês que vão adquirir esse livro aqui, vocês vão ver isso, tá bom? É uma conversa que eu tenho com as mulheres que de repente você está em outra fase. Irmã Alessandra, essa fase aqui eu já passei, mas de repente você está vivendo essa fase que eu vou falar aqui, né? Esse livro aqui, ele fala da mulher de visão, a mulher que eu considero a mulher de visão, né? Essa mulher que tem uma visão apurada da vida, essa mulher que consegue enxergar além das aparências. Essa mulher existe. Essa mulher está retratada em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Eshet Chayil é a mulher virtuosa, é o nosso modelo ideal de mulher, é uma mulher visionária, é uma mulher que ela anda bem nas camadas da sociedade, que ela cuida bem da sua família, é uma mulher que sabe falar com as pessoas, é uma mulher casada com um homem de posição, é uma mulher empreendedora. Gente, a Rogéria colocou aí, ó. E vai continuar, né? A Arialda também tá aí com a gente. Ela falou: Deus continue abençoando tremendamente. Eu recebo, gente, tudo isso. Então aqui não é um livro assim, uma expert que sabe tudo. Não sei nada, gente. Esse livro aqui é uma tentativa. É vocês que vão me dizer assim, Alessandra, ó, continua escrevendo que vai dar certo, tá? Isso aqui é uma tentativa, não é uma coisa pronta, acabada, perfeita, né? E eu aprendi, né, que a gente tem que fazer as coisas com excelência. Perfeição nem sempre a gente consegue, né? Mas excelência, eu procurei fazer uma coisa com excelência, um livro com excelência. Então é uma tentativa grosseira, bem primitiva, né? É um livro artesanal, gente. Foi escrito assim, pedacinho por pedacinho. Comecei a escrever ele em 2007, depois 2008, aí parei, 2009, e fui. Quando eu pensei que não tinha mais jeito dele sair, ele saiu, tá? E aí eu quero que vocês sejam abençoados por essa leitura, tá? E o lançamento vai ser lá na IMO, na minha igreja, né, do coração, em IMO 54, domingo. Vai ser uma bênção ter você lá comigo, lá na igreja. Você que me conhece, acompanha meu ministério, né? Já ouviu pregações minhas, ministrações minhas. Eu quero que você esteja lá também para me dar um abraço, né? Pra gente orar junto, agradecer o Senhor junto, né? E a primeira frase dele aqui, gente, para ter reiá, mas está escrito ao contrário. Assim você tá vendo certinho.
Mas no livro, você vê que foi um processo tão artesanal, né, que o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Aí eu fui falar isso lá, né, escrever, gente, tem que botar da direita para a esquerda e tal, e acabou que ficou o contrário, a palavra. Mas as letrinhas da palavra visão estão aqui, né, aqui você está vendo certinho, no livro está ao contrário, ele ficou em 3D, virou para lá, né. Mas aí você bota um espelhinho, gente, quando você comprar o livro, você bota um espelhinho assim, você vai ver a palavra reiá, que é visão em hebraico. E aí eu tô explicando cada letrinha da palavra visão em hebraico, tá? Foi bem artesanal mesmo, quando até eu ter, né, colocado ao contrário, né? Mas você vai entender direitinho quando você lê o livro, Mulher de Visão. E eu explico, né, como você faz para desenvolver a sua visão. Tenho certeza que você vai amar, tá? A gente não pode fazer grandes coisas, né? Eu nem espero fazer grandes coisas, eu espero fazer pequenas coisas com um grande amor, né? Como diz a Maria Teresa Calcutá, né? A frase dela, né? Fazer as coisas com amor, né? E eu tenho certeza que esse livro vai abençoar a tua vida. Com certeza, eu espero que abençoe. Então, quero ver você lá, te dar um abraço. E esse livro já está disponível. Se você não puder estar lá no domingo, né, comigo, ele já está disponível pela Amazon. Ó, a Amanda tá dizendo que vai estar lá, a Alcione tá dizendo que tá me dando confiança, né? A Arialda, se Deus quiser, vai estar lá também, né, Arialda? Se você não conseguir estar lá, ele já está à venda, tá? Pelas plataformas de compra. Qual a tua plataforma de compra preferida? Amazon, Submarino, Magalu, está tudo lá, tá? Tá disponível lá para você comprar. E domingo eu vou estar lá fazendo o lançamento, se Deus quiser. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção na tua vida, tá bom? Então te espero lá domingo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigada, mulheres de Deus, homens de Deus que estão aqui sempre comigo aqui, tá bom? Assiste essa live de novo se você chegou agora. Toca nesse aviãozinho, gente. Manda essa live para alguém, abençoa a vida de alguém, tá bom? Eu preciso dessa ajuda de vocês, né? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, melhor. Ah, irmã Alessandra, você quer ser famosa? Não, eu quero ser importante. Famoso passa. Importante é aquela pessoa que você quer trazer para dentro de você. Ser importante é divulgar a palavra do Senhor. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor. João Wesley falava isso, né? Que é o pai do metodismo. Ele falava isso. Olha, quanto mais pessoas ouvirem de falar de Deus, falar da palavra, melhor. Essa é a minha vibe também. Então, toca nesse aviãozinho e manda para quem tu conhece. Quer ouvir uma palavra de Deus? Vou mandar um vídeo aí para você. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Rogério, isso vai estar lá em nome de Jesus. Gente, ó, beijão para vocês. Até quinta-feira. Quinta-feira nós vamos estar estudando o capítulo 23 de Gênesis. Vamos estar aí nesse posicionamento aí, né? O tempo todo o livro de Gênesis. Vamos aprender bastante. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma noite abençoada. Amanhã, Mulheres com Livros na IMO, tá? Amanhã nós estamos fechando o livro, né, Rogério? O professor Rogério tá aí, ó. Amanhã nós estamos fechando o livro aqui, ó. Fechando o livro Design com a tia Rogéria, professora Rogéria, tá lá fechando o livro amanhã. Mulheres do Reino tá lá terminando também, estamos quase terminando. Mulheres do Reino tá quase terminando também. Vamos começar em agosto, a próxima turma. Quem sabe você não entra na próxima turma? Próximo livro. Tá bom, gente? Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado. Bom descanso para todo mundo. Beijo no coração de todo mundo. A paz do Senhor.